Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Vou repetir. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: a minha alma agradece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para o nada de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Palavra Às vezes a gente pensa ou ouve falar, é difícil, não é? Ou de religião não se discute. De vida se discute. Quando a gente está doente, todo mundo fica médico. Olha, eu tomei este remédio, pode tomar que faz bem. E olha, eu tomei outro remédio. Se religião é algo mental, feito de dogmas, sim, chamados dogmas, faz uma lista. Esses são os dogmas da igreja. Quem não acredita nisto aqui não é católico. Aí vira crente. Esses são os outros dogmas. Fica complicado, viu? A nossa cabecinha já voa. É melhor ficar por fora, porque dá dor de cabeça. Agora, se ao contrário é uma história de vida, muda. E até as crianças se entendem. E hoje exatamente celebrando, não um dogma, que ser uma definição teologal, a assunção de Maria ao céu, mas um fato, muito mais simples, não é? Diante deste fato, você pode acreditar, pode dizer que é uma fantasia,
pode dizer que é uma exaltação psíquica, o que quiser. E pode negar também. Não aconteceu. Muito simples. Dentro da história da humanidade, que acontece? Uma mulher não sente o sabor da morte. Diante deste fato, começa toda a medicina. Cai no chão. Inexplicável. Cientificamente inexplicável. Não é? Como antigamente era cientificamente inexplicável que uma virgem, sem relações com o homem, pudesse gerar uma criança. Não é hermafrodita, uma palavra não é? Que se gera por si mesmo, não é? Nós não somos esse tipo de flores, não. É um ser humano. Precisava uma fecundação, de acordo com as leis da natureza biológica, não? Só que quem fecundou esta mulher foi o próprio Deus. Não através de alguém ao qual ele tinha dado o poder, que foram nossos pais, não? De transmitir uma vida biológica, que Deus já colocou. Ele poderia gerar filhos das pedras, mas na sua sabedoria quis que o mundo fosse feito assim. As sementes geram as árvores, os animais se geram, os homens se geram através de uma semente que está dentro do próprio corpo. Tem toda uma sua sabedoria profunda, porque do íntimo da vida que nasce uma outra vida, enquanto a semente simplesmente é um brotar simples daquilo que está dentro. Compreende? Então, não vamos discutir isso. Então, Deus, a gente cantou no silêncio de amor, o condicionamento que teve Maria e por parte de Deus. Então, veio das profundidades, se acreditarmos. Se, pois, acreditarmos que o mundo foi feito do caos. Vocês já viram alguma ordem sair do caos? Não? Tem alguma lógica? Um grande estrondo que faz um caos e depois cria uma ordem maravilhosa. A natureza, as estrelas no céu que não caem na nossa cabeça. Eu lembro quando criança que ficava de noite, quando lá a lua assustava, porque eu pensava, se a lua cair na minha cabeça? Mas nunca caiu, está lá suspenso no céu. Os homens somos muito grandes, não? Muito infinitos. Uma festança enorme, porque colocaram um brinquedinho em Marte. E Deus que colocou todas essas estrelas numa harmonia imensa no céu, é um emérito imbecil, um grande imbecil, não é? Um grande imbecil. Fora da ordem, da natureza, e aí por diante. Aí vem esta outra dimensão. A dimensão maior de todas. A dimensão do Espírito. Que é fonte de toda a harmonia. O mundo que está se tornando cada vez mais materialista, é ai de vocês que criam os filhos para ter os bens e não para ser gente, ai de vocês, me desculpe. Cria os filhos para ser gente, não para ter bens. Para ser gente. Por quê? Porque exatamente os bens são a última das riquezas, o último dos bens.
Tem bens que, lógico, se vê com os nossos olhos, sensíveis. Um rosto bonito, um corpo bonito, uma flor maravilhosa, uma natureza, um pôr do sol. Lógico, faz parte, mas é útil. Aí depois nós podemos perceber o quê? Isto nós podemos perceber. Que existe um bem invisível também dentro de nós, que se chama inteligência, o pensar. Não é visível. Não é visível. Mas existe. Ou nós queremos negar que existe a inteligência? Aí continuaremos como os tatus que fazem. Os homens fizeram que é tatu, o metrô, não? Que anda embaixo da terra. Tatu abre os seus buracos embaixo da terra. Continuaremos sendo tatu, continuaremos sendo os animais, da mesma coisa de milhares de anos atrás. Quer dizer que existe algo que é superior à própria força natural, visível. Diante desta realidade, que não é visível, mas que existe e que nos faz superiores, deveria fazer superior. Depois o uso que nós fazemos deste bem que é a inteligência depende do outro fato moral, onde cai o nosso espírito. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O único ser, quando Ele criou o universo, para o qual Ele disse, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Deus não tem corpo. Convenhamos. Então a imagem e semelhança de Deus só pode ser o seu ser. O seu ser é criador, por exemplo. Já para vocês compreenderem, eu falo sempre brincando, mas falo sério também, não é brincando, não. Sim, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus é criador. Nós deveríamos ser educados para criar. Criar coisas. Não depender das coisas feitas. Criar coisas. Temos capacidade para isso? Temos. Por que o mundo está virando consumista? A alegria do ser humano é criar coisas, porque as crianças ficam enjoadas, porque vocês compram brinquedos para as crianças. Eles têm que criar os brinquedos. Grande ciência, não, gente. É simples fé. É só ler a vida à luz daquele que é a fonte da vida. Então, nesta parte espiritual que nos faz superiores aos próprios anjos, que um salmo diz: o que é o homem, ó Deus, para que tu te lembres dele? O fizeste pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. No entanto, nós podemos perceber o que na vida humana? Uma belíssima, desculpa a expressão, merdinha. Condicionado por um resfriado, condicionado por uma dor de cabeça, condicionado pelo mal físico, condicionado pelo mal moral, condicionado por todas as coisas que sempre tem que prestar atenção para não se acabar. Dentro de si mesmo, fora de si. Isto que nós podemos perceber. Esta é a história que podemos perceber do pecado. Uma realidade que o mundo quer esquecer, mas não dá para esquecer. Porque ele é tão real mesmo.
que ele corrompe tudo. Corrompe tudo. Já outras vezes falei, repito hoje, já que me ligaram hoje, aquele meu amigo padre que fez a casa de recuperação de drogados. 1978, ele fez a segunda casa para recuperação de drogado, para de já. A segunda casa de recuperação de drogado, vocês lembram, estava em Santo André, foi a segunda casa, não é? 78. No Brasil, quantas casas para recuperar drogados tem agora, depois de 32 anos? Me digam vocês. Se esta não é corrupção, gente. A olhos vistos. Só em Caçapava deve ter 4 ou 5, não é? Por aí ou mais. Ou mais. Só em Caçapava. Imagina o Brasil inteiro. Mas o mundo não está se corrompendo. Não. É isso porque eu falo. Não precisamos de dogmas. A igreja não precisa anunciar verdades que você tem que acreditar. Não. É preciso, nós precisamos meditar sobre realidades de vida. E a Assunção de Maria é esta realidade de vida. Então, a primeira parte, como eu disse para vocês, o que é? Ela foi fecundada por Deus. Agora a ciência já está descobrindo que dentro da mulher existem todas as qualidades. Se for fecundado por outra força diferente, que pode gerar uma criança sem concurso do homem. Grande. A ciência assina embaixo o que Deus revelou, não é? Tem a coragem de assinar embaixo. É a Assunção de Maria. Um dia a ciência vai assinar embaixo que a morte não domina uma pessoa. O último dos males, fala segundo escrito, leitura, o último de todos os males que atingem a humanidade, não? Tem males de doenças, tem males de guerras, tem males de estupro, tem males, põe tudo aí, pode fazer toda a lista dos males que existem no mundo, nunca vai ter fim. São sempre os mesmos, desde milhares de anos atrás, são sempre os mesmos erros. O último, o universal, que atinge quem? Até os poderosos. Tinha um cômico, tipo Mazzaropi aqui, na Itália, ele fez uma poesia quando foi no cemitério. Visitou todos os túmulos, pobre, miserável, louco, burro, inteligente, rico, Miss Universo, poderoso, imperador, eram todos iguais. Ele chamou isto o nível comum de todos nós. Este é o fim da história prestemos atenção, pecado. Usemos esta palavra, pecado, porque não temos outra, nos foi transmitido culturalmente, não porque tudo é pecado, que posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, besteirista, não tem nada a ver. Pecado, doença, invisível, mas real, que depois se manifesta sobre vários pontos, vários aspectos. Pode ser de traição, pode ser disso, de algum modo, preciso fazer isso. Depois se manifesta no último aspecto, a destruição total do ser com a morte. E quem que pode vencer os males e a destruição? É a vida. Então, quando Deus visitou Maria e pediu se ela aceitasse,
E se ele se colocasse não a serviço, mas se ele quisesse trazer a vida ao mundo, aí que está a grandeza de Maria. Porque, gente, cá entre nós, que diferença existe entre 1 milhão de pessoas que vão na praia de Santos, do Rio de Janeiro, para prestar culto a Iemanjá, e a procissão do Ciro de Nazaré, em Belém, que vai também 1 milhão de pessoas? Me digam vocês, existe alguma diferença conceitual? Vocês acham alguma diferença? Me diga, eu perguntaria para vocês. Eu não. É a mesma coisa, a mesma crença. A mesma crença, gente. Não muda absolutamente nada. Aí os deuses são iguais. Porque nós criamos os deuses para receber favores de Deus, dos deuses. Não para receber a vida. Aquilo que falei para vocês, o nível mais alto no qual nós devemos acreditar primeiro para nós mesmos. Para o homem se converter a Deus, primeiro tem que se converter a si mesmo e dizer a si mesmo qual é o seu mais alto valor. Se é o corpo, se é a inteligência ou se é o espírito. E a vida só pode vir pelo espírito. O espírito vai coordenar a inteligência, vai fazer uso exato da inteligência e vai harmonizar também o corpo. Os romanos já falavam, e depois se repete em outras palavras, não é? Mens sana in corpore sano, desculpa a expressão latina, mas aprendi desde criança isto, então foi mais natural. Uma mente sã num corpo sadio. O povo não fala isso? Eu mudaria totalmente isto. Um corpo sadio com uma mente sã. Você sara a sua mente e o corpo se torna harmonioso. Você sara o seu espírito e a sua mente e o seu corpo se tornam harmoniosos. Vocês podem ver que muda totalmente os princípios de vida, porque muda totalmente os valores. Então, se ao mundo nós não dermos estes valores, gente, não espera uma melhoria do mundo. Tem razão quando fala, o que eu vou gerar meu filho? Vocês que têm filho ainda, quem vai chegar, etc. Não? Qual vai ser o futuro do seu filho? O seu filho vai fazer o seu futuro, não é o mundo que vai dar o seu futuro. Do jeito que está o mundo, é melhor não ter filhos. Com todos eu sou muito prático, gente. Você sabe. Mas uma vida é vida. E Deus veio à Terra para alimentar a vida. Para alimentar a vida. Então, quando Maria entrou na história de Deus, quando ela disse sim, aí que entra aquilo que é religioso. O que é um ato religioso? Primeiro ato religioso. Do nada foram criadas todas as coisas. Este é o primeiro ato religioso. Não sabia, não? É o único ato religioso, gente. Não é ver imagem, não é ver fantasia. Não. Religião é realidade. Então, quando do nada foram criadas essas coisas, o primeiro ato religioso, o primeiro ato de Deus, que Deus entra e faz a história. Este é o ato religioso. Complicado, acho que não. Segundo ato profundamente religioso, qual é? Quando o próprio Deus, ele criou o mundo, mas o mundo fica lá, tá bom? Quando o próprio Deus se fez homem. Segundo ato religioso, verdadeiramente religioso, quando Deus, através de Maria, entrou em comunhão com a humanidade.
O resto é tudo consequência. Ele entrando em comunhão com a criação que ele fez. E através do homem que deve dominar o universo, porque o ser humano, quando criou, disse: dominai as feras do campo, a terra, etc. Então, Deus virá sobre a terra para harmonizar a terra através do homem. E ele foi o primeiro homem. O próprio Deus se fez homem. Aqui que entra a fé cristã, bem clara. Outra noite, uma senhora discutindo, o netinho que está lá na UTI, morre, não morre, apresentando todo o drama e o mistério da dor, da morte, à luz de Cristo. Mas tem valor uma criança na UTI recém-nascida? Tem. Como teve valor um inocente ser colocado na cruz. Porque Deus, fazendo-se homem, entrou em comunhão com todos os inocentes. E quando eu construí o hospital em Jacareí, perguntei, a finalidade do hospital não é uma simples obra de beneficência, não é nada disso. Deveria ser uma obra cristã. Por isso se chama Casa Fonte da Vida. Que para tudo é vida. Você do nada é gerado pelos pais, nasce a vida biológica de onde você vem. A dor é vida. Por isso que a capela foi feita no centro, onde seria levada todas as dores de todos aqueles que sofrem no hospital e ser o ofertório para Deus. Eu mesmo tive esta experiência no hospital, onde encontrei Deus oferecendo toda a minha dor como ato sacrificial da missa, que a missa nada mais é do que o oferecimento do próprio Deus. E a morte, aqui vem a Assunção de Maria, não é mais morte, mas é ressurreição. Porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, primeiro, foi vencido em Cristo. Segundo, ele, em comunhão com toda a humanidade, o que fez? Assumiu a própria morte. Maria morreu em vida. Quem de vocês é mãe, sabe que se sofre muito mais a mãe que está aos pés da cruz do que o filho que está na cruz. Vocês têm esta experiência mais do que eu. Então, porque Cristo não foi morto na cruz, foi o último ato físico, muito pouco. Eles tentaram de matar aquele homem, Cristo, moralmente, antes de mais nada, dizendo que ele era ateu, blasfemador. Depois colocando lá como lixo do mundo. Então veja que quando Maria aceitou Deus, aceitou de fazer a história de Deus. E aqui na Assunção nós encontramos a resposta, por isso que eu li 2 vezes: bendita és tu que acreditaste que onde se cumprir as promessas de Deus. Esta é a fé. A fé não é vislumbre de coisas maravilhosas. É crer que Deus vai realizar suas promessas. E Ele prometeu que venceria a morte. Ele prometeu que vai criar um mundo onde Ele virá morar com os homens. Um mundo novo. É Deus que vai criar. Maria acreditou. Então veja agora a história dos potentes da terra
das belezas da terra, dos materialistas da terra, tudo no sepulcro. Uma belezinha, verminhos por aí, ratinhos andando por aí. Cadê as Misses Universos? As crianças que ser top model, não é? Cadê? Tudo bonitinho. E Maria, igualada ao próprio Deus, vencedora da morte. Esta é a história. Esta foi a fé de Maria. Não foi ter vislumbres, não foi ter visões, não foi ter aparições, mas foi viver a aventura de Deus na terra. E onde Deus viveu a sua aventura de Deus na terra, através de Maria e do Filho que ela lhe deu, homem. Cristo Jesus, homem e Deus. Eis porque ela não podia ser submetida à morte. Esta é a Assunção. Complicada, acho que não. É só crer.